Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior. Tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do fundador do Acelerador Empresarial e mentor de pequenas e médias empresas, Marcos Marques. Nessa aula eu vou te dizer o que essa cuia de chimarrão aqui tem a ver com a performance da sua empresa. Seja muito bem-vindo ao Êxito Summit de Empreendedorismo, esse que é o maior congresso de empreendedorismo, marketing digital e inovação, liderado aí por Janguier Diniz, pelo Instituto Êxito. É uma honra para mim, Marcos Marques, fundador do Grupo Acelerador, estar aqui para poder trazer reflexões para você ter mais lucro e resultado aí com os seus negócios. O tema que nós vamos conversar hoje é cultura. O que é cultura? Cultura é o que as pessoas fazem quando o líder, o gestor, não está lá supervisionando o que elas estão fazendo. Quando o dono da empresa está fora da empresa, o que as pessoas fazem é um reflexo da cultura. O comportamento das pessoas é um reflexo da cultura. Então, quando o líder sai, o gestor sai, ou quando o dono sai, as pessoas elas continuam focadas na execução ou elas vão para a reclamação? Vão para falar mal do patrão, vão para o mimimi. Quando o líder não está presente, o desempenho fica melhor ou pior na sua ausência. Quando a sua cultura é boa, quando a sua cultura é forte, quando a sua cultura é declarada e modelada, o desempenho das pessoas continua ou até melhora na ausência da liderança. Por isso que eu digo que liderança não é sobre o que é feito na sua presença, mas sim sobre aquilo que é feito na sua ausência. Porque é o que é feito na sua ausência que vai ser a maioria das atividades dos seus colaboradores. Porque por mais que você tenha um colaborador só ou somente uma pessoa na sua equipe, é impossível microgerenciar todo e qualquer detalhe que essa uma única pessoa faz. Imagine então 5, 10, 50, 100 pessoas. Imagina o seguinte, imagina que você só tem uma secretária. E aí você pede para essa secretária fazer um orçamento de um novo
notebook para você. E você fala assim, fulana, preciso comprar um novo notebook até amanhã. Até o final do dia, por favor, me traga 3 orçamentos. E aí, chega o final do dia, você não recebe os orçamentos, você cobra a secretária. Você fala assim, fulana, cadê os orçamentos? E aí, a secretária pega e fala, eu pedi, seu Marcos, para umas 10 empresas, mas nenhuma me mandou ainda. Amanhã cedinho eu vou cobrar e vou mandar para o senhor. Pode ser que a secretária tenha realmente pedido 10 orçamentos, pode ser que ela não tenha pedido nenhum orçamento. E você não vai conseguir verificar se ela pediu ou não. Quando você não está lá de olho, microgerenciando cada detalhe, o que influencia o comportamento das pessoas é a cultura, é o padrão de pensamento e o padrão de comportamento que as pessoas têm, mesmo quando elas não estão recebendo influência da presença de um líder, de um gestor ou de um empreendedor. É por isso que eu gosto de dizer que a cultura é o gestor invisível dos negócios e das equipes. Porque quando o líder não está presente, ou mesmo quando ele está presente, mas ele não está olhando cada detalhe e é impossível olhar cada detalhe, o que está influenciando as pessoas é o padrão de atitude que elas têm. E aquilo que mais influencia esse padrão de atitude é a cultura. Então, como eu faço para trabalhar a cultura? Essa espécie de software mental que existe no inconsciente das pessoas, que influencia a conduta das pessoas. Se, por exemplo, você vai numa empresa organizada, você vai perceber tudo organizado. Você vai perceber a organização de ponta a ponta. A organização é um elemento cultural daquela empresa. Quando algo é um elemento cultural, aquilo acaba sendo um padrão de comportamento e prioridade na maioria da atitude das pessoas. É como um chimarrão para o gaúcho. Então chegamos aqui, na reflexão sobre o chimarrão. Por que o chimarrão tem tudo a ver com o desempenho da sua empresa? Porque a cultura vai ajudar ou atrapalhar o desempenho da sua empresa. Toda empresa tem os seus chimarrões. Como assim, Marcos? Quando eu penso em algo culturalmente muito forte no Brasil, esse Brasil que é cheio de Brasis, é claro, eu me lembro do chimarrão do gaúcho. Praticamente todo gaúcho bebe chimarrão. E o gaúcho, ele não recebe um salário extra, ele não foi coagido, ele não recebe um treinamento sofisticado para poder, sobre os benefícios do chimarrão, para poder começar a beber chimarrão o tempo todo. Não. Sabe o que faz o gaúcho beber chimarrão o tempo todo? O exemplo das pessoas em volta dele. Então, o maior construtor de cultura é o exemplo que as pessoas dão umas para as outras, e especialmente o exemplo da liderança. Então, é uma incoerência quando o líder, o gestor, o dono da empresa, por exemplo, exige excelência no atendimento ao cliente, mas quando esse mesmo gestor está frente a frente com um cliente, ele não entrega excelência. Ou quando, por exemplo, a equipe traz uma bucha, um problema com o cliente, e aí o gestor estressado pega e fala assim, esse cliente é doido, tem cliente que é maluco, manda ele lá comprar no concorrente. Então, se você pede algo e faz outro algo, você está sendo incoerente. E as suas ações falam muito mais alto do que as suas palavras. As pessoas ouvem muito mais o que você faz do que o que você fala. Então, tudo aquilo que você se comporta no dia a dia da sua empresa está gerando o quê? Uma modelagem do seu comportamento. Está criando os chimarrões dentro da sua empresa. O que são os chimarrões? São os padrões de atitude, os padrões de comportamento. Para o gaúcho existe um padrão de se tomar chimarrão. Como isso é muito forte na cultura do gaúcho, um grande percentual das pessoas toma chimarrão frequentemente. Em algumas empresas, os chimarrões são bons. É o foco na meta, é o foco na solução, é o fazer acontecer, é o responder rápido e com senso de urgência frente aos problemas, aos desafios, aos incêndios que aparecem. Algumas empresas têm um monte de chimarrão que atrapalha. É a rádio peão, é o fazer corpo mole, é o coceira na bunda quando dá 6 horas da tarde. Tem empresa que parece o quê? Um órgão público. Porque ninguém se responsabiliza por nada, vai dando 6 horas da tarde e as pessoas começam a ter uma coceira para levantar da cadeira e ir embora. Tem empresa que não,
que muitas pessoas têm cabeça de dono, têm senso de responsabilidade, fazem mais que o combinado, têm visão de longo prazo. Então, tudo aquilo que os gestores fazem no dia a dia da empresa está construindo os chimarrões da empresa. Ou seja, os hábitos de pensamento e comportamento que vão acontecer dentro daquela empresa. Por isso, uma provocação que eu faço para todos os gestores é o seguinte: quando você for para a sua empresa, independente se você é um empreendedor, o empresário, ou se você é um intraempreendedor, o gestor, atue naquele dia como se você estivesse numa entrevista de emprego. Porque numa entrevista de emprego, você calcula cada palavra. Numa entrevista de emprego, você coloca a sua melhor roupa. Numa entrevista de emprego, você procura mostrar as suas melhores qualidades. É que nem quando a gente começa a paquerar uma pessoa. Tudo bem que eu estou bem esquecido disso, né? Que eu já estou junto da minha esposa aí há 10 anos praticamente, mas eu tenho assim uma remota lembrança. Quando a gente vai paquerar alguém, a gente mostra o nosso melhor. E líderes gestores no dia a dia, eles têm que mostrar o melhor, eles têm que ter entrega, eles têm que ter aquele padrão de atitude, aquele cálculo nos comportamentos, nas falas, nas palavras e nas decisões, como se eles estivessem num dia de entrevista de emprego. Ou seja, o empreendedor ele tem que atuar como se o dia de hoje fosse o primeiro dia do negócio. Porque tudo aquilo que você faz ecoa na linha do tempo da construção da cultura dentro da sua empresa. E quando você constrói na sua empresa chimarrões que são verdadeiramente poderosos, como por exemplo, hoje o nosso time tem um padrão cultural muito forte de encantar os nossos clientes aqui no Grupo Acelerador. Então é muito comum, muitas pessoas de todas as áreas, do financeiro ao comercial, a entrega, o evento, o sucesso do cliente, é muito comum pessoas de todas as áreas trazerem ideias para a gente gerar mais valor para o nosso cliente. Isso impacta nas indicações, impacta no nosso ticket médio, impacta na recompra do cliente e uma série de elementos positivos. Assim como em empresas que eu já fundei e trabalhei, teve momentos que a gente teve o chimarrão da Rádio Peão, o chimarrão da reclamação, o chimarrão da especulação. Então, cuide muito bem da cultura da sua empresa, porque a cultura é o gestor invisível do negócio. E aí, para você construir cultura, você tem que trabalhar a sua marca e pensar a sua marca como se ela fosse uma pessoa. Toda empresa, todo CNPJ é como se ele fosse uma pessoa. E uma pessoa tem tom de voz, uma pessoa tem crenças, uma pessoa tem um território, uma identidade verbal, uma pessoa tem mais formalidade ou mais informalidade, uma pessoa tem valores, uma pessoa tem sonhos, tem visão de futuro e uma pessoa tem propósito, tem porquê, tem razão de existir. Então, a empresa, o CNPJ, você tem que dar vida para ele, manifestando e declarando a sua cultura. Porque se a sua empresa não tem gente trabalhando para a gente, inclusive para elas, se a sua empresa não tem alma, se a sua empresa não tem coração, se a sua empresa não tem sangue correndo nas veias, não vai ser uma empresa de alto desempenho. Se for, vai ser por um curto espaço de tempo. A empresa que cresce constantemente, e hoje eu sou sócio de 7 empresas, hoje eu sou conselheiro de mais de 100 pequenas e médias empresas de diversos segmentos, já treinei milhares de empresários, já estou empreendendo aí há praticamente 20 anos, então acredito que eu tenho alguma legitimidade para dizer o que eu estou dizendo aqui. Se a empresa não tiver vibração, tesão, cultura de execução, não vai ser uma empresa de alto desempenho no médio e longo prazo. E como eu faço, hein? Como eu faço para contrariar essa bobagem que é dita por aí? O CNPJ não tem coração, o CNPJ tem que ser cruel. Não é. Como eu faço para ter uma empresa que tem alma, uma empresa que tem coração, uma empresa que tem vibração e que produz o quê? Resultados também. Porque é o seguinte, tenha propósito, mas não tira o olho do caixa. Você precisa das duas coisas. Você precisa de propósito para gerar lucro ou você precisa de lucro através do propósito. Nesse caso, é que nem a álgebra da matemática. A ordem dos fatores não altera o resultado.
2 mais 3 igual a 5. 3 mais 2 igual a 5. Então, propósito com lucro ou lucro com propósito. Você pode escolher. Então, o trabalho de declarar e desenvolver e modelar a cultura é você dar vida à identidade organizacional da sua empresa. Então, a empresa, ela precisa batizar os colaboradores com o nome. Aqui no Acelerador Empresarial, nós temos os accelerators e as accelerettes. A empresa tem que ter os seus rituais, tem que ter os seus gritos de guerra. A empresa tem que ter o seu território verbal, as suas falas, as suas histórias. A empresa, ela tem que ter as suas crenças muito bem manifestadas e declaradas. Então eu falo para o meu time, eu não quero colaboradores, eu quero intraempreendedores. Eu não quero gente que reclama, que enche o saco, que tem pensamento vitimista e assistencialista. Eu quero gente que quer crescer, que quer fazer acontecer, que quer dar o seu melhor, que quer contribuir com o ambiente. E se você não quer fazer assim, não é que você é ruim, você só está no lugar errado e está tudo bem. Então, quanto mais a empresa ela vai ganhando personalidade e identidade, mais ela vai tendo uma boa cultura. E deixa eu te dizer uma coisa, um bom marketing atrai clientes, uma boa cultura atrai talentos. E qual é? Qual é a razão de existir de uma empresa? É o cliente. Só que a empresa tem 2 tipos de cliente. Tem o cliente externo, que é o consumidor, e tem o cliente interno, que é o colaborador. Então a empresa precisa de um bom marketing para atrair consumidores e precisa de uma boa cultura para poder atrair o quê? Colaboradores. Porque uma empresa que é uma máquina de crescimento, uma empresa que acelera de verdade, ela consegue construir uma máquina de aquisição de clientes com um processo comercial persuasivo, escalável, e essa mesma empresa também consegue construir uma máquina de talentos, com um processo de gestão de pessoas e construção de cultura que atrai, retém e desenvolve os seus talentos. Porque se a razão de existir da empresa é o cliente, e eu tenho o cliente interno e o cliente externo, eu tenho que trabalhar bem essas 2 pontas. Eu preciso ter o marketing que traciona a receita e eu preciso ter a cultura que traciona a produtividade. Porque produtividade é sinônimo de lucratividade. Quantas vezes eu já vi uma equipe de produção, uma equipe de vendas, uma equipe financeira, uma equipe logística, uma equipe de qualquer área reduzir a quantidade de pessoas naquela área, tirar as laranjas podres e aí melhora a cultura, melhora o comportamento e o desempenho eleva. Quantas vezes eu já vi 7 vendedores vender muito mais do que 10 vendedores? Porque produtividade é sinônimo de lucratividade. Quantas vezes eu já vi 3 pessoas comprometidas, alinhadas, e quando você tem a cultura declarada, quando você tem as suas diretrizes manifestadas e declaradas, você tem um alinhamento das pessoas, porque a cultura ela é uma cola social. Por que você fala português? Você fala português porque é uma língua mais bonita? Porque você decidiu? Não, porque você nasceu no Brasil, você é brasileiro e você tem orgulho de falar português. E se você está no exterior e escuta alguém falar português, você chega e fala, você é brasileiro, né? Porque você reconhece um elemento cultural. Então, quando a empresa tem a cultura forte, tem os seus rituais, os seus mantras, a sua linguagem, as suas práticas de gestão forte, isso também cria alinhamento, isso cria uma cola social. E quantas vezes eu já vi equipes serem reduzidas e entregarem muito mais? Por isso que eu digo, produtividade é sinônimo de lucratividade. Porque se você tem uma equipe produtiva, você tem um maior retorno sobre o investimento, sobre a sua folha de pagamento. E é impossível você criar produtividade com uma cultura fraca, porque a cultura é o gestor invisível das pessoas. E por mais que você tenha bons líderes, é impossível microgerenciar os detalhes em relação ao que todo mundo faz. Porque é a história da secretária. Com uma pessoa,
Se essa pessoa, se essa secretária tem uma cultura de corpo mole, e cultura, gente, é sinônimo da palavra hábito. Sempre que você ouvir assim, essa empresa tem cultura de feedback, o que está sendo dito é, essa empresa tem hábito de feedback. Essa empresa tem cultura de execução, hábito de execução. Essa empresa não tem cultura de inovação, essa empresa não tem hábito de inovação. Então a gente pode, na maioria dos casos, traduzir a palavra cultura para a palavra hábito. E por que eu gosto de ensinar isso? Porque muitas vezes cultura parece uma coisa ampla, complexa, né? Que está no ar, mas não. Cultura é o hábito, são os hábitos de comportamento e pensamento dentro de uma empresa. Por que existem empresas que são extremamente inovadoras? Como é o caso da Apple e tantas outras. Porque está na cultura, está no hábito deles a inovação. Por que tem empresa que bate meta todo mês? Que tem um ritmo de crescimento feroz, voraz, um crescimento vertiginoso, um crescimento explosivo, um crescimento exponencial, que está na cultura daquela empresa. Nos meus negócios, eu sempre gostei de crescer muito. E de todas as empresas que eu sou sócio hoje, são empresas que crescem muito, 2, 3 dígitos percentuais todos os anos. Isso está na minha cultura, está no meu jeito de ser, está no meu hábito de ser, eu não consigo crescer pouco. Se eu crescer pouco, eu vendo aquele negócio, eu saio daquele negócio, eu não consigo, faz parte de mim. Então, existem coisas que fazem parte da sua empresa. Algumas coisas são boas, outras são ruins. Essas coisas que são muito entranhadas dentro da empresa são os chimarrões. E esses chimarrões influenciam profundamente, constantemente, frequentemente o comportamento das pessoas. Como que é na sua empresa hoje? Os gatos saem, que é a liderança, e aí os ratos aparecem, fica aquela farra, ninguém trabalha, só conversa de novela, de futebol, só tem mimimi, só tem blá blá blá. Ou quando sai a liderança, porque foi para uma reunião de planejamento estratégico, ou foi para uma convenção do setor do modelo de negócio, ou porque tirou férias, sai a liderança, o time protagoniza e se responsabiliza muito mais. O que vai fazer as pessoas continuarem performando na ausência da sua liderança é a sua cultura. Então, cultura é um tema muito importante que tem que ser trabalhado constantemente. E o que é a cultura? A cultura são os hábitos de pensamento e comportamento das pessoas. Olha só a relevância. Olha só a relevância da cultura. Um dos maiores pensadores de administração de empresas de todos os tempos, Peter Drucker. Muitos de vocês já ouviram falar, né, sobre o Peter Drucker. E o Peter Drucker, ele diz o seguinte: a cultura engole o café. Peter Drucker diz o seguinte: a cultura engole a estratégia no café da manhã. O que ele quer dizer com essa célebre frase? Ele quer dizer o seguinte: você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você não tem bons comportamentos das pessoas, se você não tem um hábito de execução e de entrega, essa estratégia vai falhar. A cultura engole a estratégia no café da manhã. O que ele está trazendo aqui é o comportamento das pessoas, o hábito, o padrão das pessoas é mais importante que a estratégia. E eu posso te afirmar, porque eu já vi isso inúmeras vezes, uma estratégia top com um time mais ou menos não produz resultado. Uma estratégia mais ou menos com um time top, time foda, entrega resultado. Então, o time é maior que a estratégia. Preste atenção nisso aqui. Então, o time é maior que a estratégia. Por que o time é maior que a estratégia? Porque se você tem um time mais ou menos com uma estratégia top, será que você vai ter resultado?
aqui eu tenho uma dúvida. Aqui é talvez. Time mais ou menos com estratégia top, talvez eu vou ter resultado. E o que é a cultura? A cultura é o padrão de desempenho do seu time. A cultura é o jeito de ser do seu time. A cultura é aquilo que está entranhado, que está incrustido no dia a dia dos seus times, das suas equipes. Tem equipe que quando acontece um conflito numa reunião, as pessoas saem no pau, saem no tapa, brigam, chegam até xingar. Tem empresa que tem na cultura puxada de tapete, briga para tudo quanto é lado. Tem empresa que ao invés de ter competição, tem cooperação. É a competição com cooperação. Porque as pessoas sabem que em sinergia todo mundo sai ganhando. Cuide dos chimarrões que existem na sua empresa. E lembre-se que o maior construtor desses chimarrões é o comportamento da liderança. E olha a força da cultura, olha a fala do Peter Drucker. A cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, o time é mais importante que a estratégia, ou seja, a cultura é mais importante que a estratégia. Agora, se eu fazer isso aqui, se eu tiver um time top com uma estratégia mais ou menos, cara, é certeza o resultado. É certeza. Uma boa cultura, um bom time com a estratégia mais ou menos, eu tenho certeza de resultado. Porque se a estratégia não estiver fluindo, o time vai pivotar, vai ajustar, o time vai fazer diferente, o time vai criar soluções. Porque quando eu tenho uma boa cultura e um padrão de desempenho de entrega, as coisas vão acontecer. O time vai conseguir corrigir a rota durante a caminhada. E quando a gente está falando sobre cultura, é muito importante você compreender e aplicar da forma certa 3 conceitos de gestão organizacional que são muito mal ensinados e muito mal utilizados dentro das empresas. Porque trabalhar a cultura é você manifestar a cultura, e já eu vou dar alguns passos para isso. E depois de manifestar essa cultura, declarar essa cultura num manual de cultura, por exemplo, você precisa sustentar essa cultura. Quando você declara a cultura, é como se você tivesse plantado uma sementinha. E você vai ter que regar aquela sementinha ao longo do tempo. Se você cuidar bem daquela semente vai se tornar o quê? Uma árvore frutífera que vai dar muitos frutos. A partir do momento que você alinhou o seu time, que você declarou a sua cultura, que você tem as suas diretrizes implementadas, a empresa funciona de uma forma muito mais independente e muito mais eficiente. Por que tem muitas empresas que dependem do gestor, que dependem de super-heróis, que dependem do empreendedor para poder ter resultado? Porque não existe cultura. Não existe o cascateamento de crenças, de valores, de diretrizes que impulsionam a performance das pessoas. Então, a cultura, ela é um anabolizante do desempenho. Só que ela não tem efeito colateral negativo, ela só tem efeito colateral positivo. E quando eu estou falando de construir cultura e trabalhar a cultura, eu estou falando sobre construir a identidade, a personalidade da sua empresa. Tornar a sua empresa única, porque uma boa cultura atrai talentos. E toda empresa, para alavancar o seu desempenho, vai precisar constantemente trazer mais talentos. Porque, na verdade, você não constrói a empresa, você constrói o time e o time constrói a empresa. Inclusive, quanto maior for o seu sonho, melhor terá que ser o seu time. O elemento pessoas é crucial na construção dos nossos negócios. E para pensar, fornecedores são pessoas, funcionários são pessoas, sócios são pessoas, clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Se você não está construindo pessoas, você não está construindo negócios.
Se você não está edificando pessoas, você não está edificando a sua empresa. O que é um CNPJ? É um agrupamento de CPFs. Seres vivos trabalhando juntos, alinhados por diretrizes. E essas diretrizes estão na sua cultura. E uma boa cultura resulta numa empresa que tem coração, que tem alma, sangue correndo nas veias, onde as pessoas têm orgulho de trabalhar nela. E pelo menos 80% dos colaboradores são ativamente engajados. O que é um colaborador ativamente engajado? É o promotor interno, é o colaborador que ativamente fala bem da empresa. Ele está no almoço com 5 coleguinhas e ativamente ele começa a falar bem. Poxa, aqui na empresa tem desafio assim, a gente é cobrado, mas tem oportunidade de crescimento. Eu aprendo muito. Aqui nós temos tal e tal situação que é muito positiva, não existe em outras empresas. Então, esse é o colaborador, é o cliente interno ativamente engajado. E você tem o cliente interno, o colaborador, que é ativamente desengajado. Esse é perigoso, esse é um câncer, esse é uma laranja podre. Esse ativamente fala mal da empresa. Esse ativamente, ele destrói ambientes, ele contamina, ele corrompe, ele corrói. Agora, quando a sua cultura está muito forte, muito bem trabalhada, os demônios são expulsados, são expurgados automaticamente pelo próprio time. Porque quando tem muita gente boa, muita gente positiva, muita gente intraempreendedora trabalhando juntas, e chega gente que desconecta completamente disso, o próprio time expurga aquela pessoa. Então, quando a cultura está muito forte, a própria cultura vai atrair pessoas similares, vai manter, promover e estimular pessoas similares e vai expelir pessoas opostas. Então, tá vendo como, como a cultura é um gestor invisível? A cultura promove e demite pessoas sem sequer a empresa saber. Porque quem está muito dentro da cultura, quem é muito forte alinhado com aquela cultura, acaba sendo mais reconhecido pelo próprio time. Acaba tendo mais passos de carreira dentro da empresa. E as pessoas que destoam muito da cultura acabam pedindo demissão. E aí, às vezes, você acha, nossa, por que essa pessoa saiu? Às vezes porque ela sentiu que ali não era o lugar dela. E aquilo é altamente positivo. Porque quanto mais pessoas estão alinhadas por diretrizes, mais essas pessoas têm sinergia, mais essas pessoas conseguem aquele efeito de desempenho que é o nado sincronizado. Lembra da Olimpíada? As atletas no nado sincronizado, como tem excelência elas mexendo o pezinho, existe um profundo alinhamento, existe um padrão de entrega que é a excelência que brilha nos olhos de qualquer um. Então as empresas têm que caminhar para entregar aquele nível de alinhamento e sinergia do nado sincronizado. Se trabalhar a cultura, trabalhar a identidade e a personalidade da sua empresa, é muito importante você compreender esses 3 conceitos de gestão organizacional que são extremamente mal trabalhados, mal compreendidos e mal utilizados dentro das empresas. O primeiro conceito é o conceito de missão. O que é a missão da empresa? A missão da empresa é a razão de existir. A missão da empresa é o porquê. E é muito comum uma empresa trabalhar a sua missão de forma errada. Trazer para a missão um slogan de publicidade e propaganda preocupada com o cliente externo, com o consumidor. A missão da sua empresa, em primeiro lugar, é para dar orgulho no peito dos sócios, dos gestores e dos colaboradores. As pessoas que trabalham dentro da empresa, elas têm que ter algum orgulho de trabalhar naquela empresa. Porque o que é uma empresa? O que é uma empresa? Uma empresa é o seguinte, gestores cuidam de colaboradores, colaboradores cuidam de clientes, clientes cuidam da empresa, comprando seus produtos e serviços e recomendando também. Então, como gestores vão cuidar de colaboradores se eles não têm orgulho e não têm paixão? Como colaboradores vão cuidar de clientes e clientes vão se sentir bem atendidos se esses colaboradores não têm orgulho e paixão? Então, você precisa romantizar a sua empresa.
Você precisa entender o papel social e o impacto positivo da sua empresa no mundo. E esse impacto precisa ser declarado numa frase que engrandece o negócio, que romantiza o negócio, que leva o negócio para um outro posicionamento. Um posicionamento onde a empresa declara que sim, a empresa tem lucro. A empresa não é uma ONG, ela tem lucro, mas esse lucro é por algo maior, é por uma razão de existir. E qual é o erro comum aqui? Você pega, por exemplo, um escritório de contabilidade. Esse escritório de contabilidade, ele vai criar uma frase que é a sua missão, onde a frase é assim: oferecer serviços contábeis de excelência para os nossos clientes e parceiros. Olha só, bonito, né? Mas isso não é missão. Isso é slogan de publicidade para vender o serviço de contabilidade. A missão é uma coisa mais aspiracional. A missão é uma coisa mais nobre. A missão, ela é mais poética. Então, o escritório de contabilidade deveria ter uma missão como, por exemplo, impactar a sociedade, ajudando a gerar empregos e oportunidades. Tá vendo? Isso romantiza a empresa. Isso coloca a empresa no jogo do propósito. E empresas que têm propósito ficam menos cansadas. Independente do segmento no qual você atua, você está no jogo de fazer o mundo melhor. O que é uma venda? Uma venda gera uma nota fiscal. O que é uma nota fiscal? Uma nota fiscal é uma troca de energia entre uma empresa e uma pessoa, ou entre uma empresa e outra empresa. Uma nota fiscal é uma troca de energia positiva entre duas partes, ou entre duas ou mais partes, onde eu, empresa, abençoo o meu cliente, porque eu vou entregar um produto ou um serviço que resolve uma dor ou ajuda a atender uma necessidade, e o meu cliente me abençoa com tempo, dinheiro e confiança. Então, empresas quando vendem, fazem o mundo melhor. Sabe que eu de verdade eu acredito que as empresas são o maior projeto social que existe na face da Terra. Não existe nada que impacta mais o mundo do que as empresas. Porque empresas geram renda, geram emprego, geram oportunidades e principalmente empresas criam produtos e serviços cada vez melhores e mais baratos que impactam na qualidade de vida das pessoas. Eu sei que tem muita coisa problemática e errada e muita coisa para a gente melhorar nesse mundo. Mas a verdade é que em muitos países a expectativa de vida praticamente dobrou nos últimos 100, 200 anos. Há 100, 200 anos atrás, um brasileiro viveria em média 40 anos. Hoje está em torno de 70, 75 anos. Sabe o que faz a gente viver quase o dobro em média? Ou 50% ou 70% a mais em média? Sabe o quê? Hospitais, remédios, internet, deslocamento, urbanismo, saneamento. Uma série de elementos que são frutos do capitalismo. Porque empresas, quando concorrem, vão criando produtos e serviços cada vez melhores e mais baratos, fazendo a nossa vida melhor. Então, antigamente, para conhecer um outro país, talvez eu tivesse que pegar um navio e ficar meses e colocar minha vida em risco. Hoje eu pego um avião, hoje eu freto um jatinho. Talvez antigamente, para falar com quem eu amo, eu tinha que mandar um telegrama, uma carta que demorava meses para chegar. Quando chegava, hoje eu mando um WhatsApp. Empresas fazem um mundo melhor. E você precisa tomar posse disso. Por quê? Você vai atrair, reter e desenvolver muito mais os seus colaboradores e os seus talentos. E o trabalho de construção de cultura, o trabalho de fortalecimento do time, quando você tem um discurso que faz as pessoas sentirem orgulho e paixão. Porque se você chega para o teu time e fala assim, o nosso jogo é vender esse produto aqui, dar lucro e pronto, acabou. Nós somos gananciosos e capitalistas. Isso não engaja, isso não envolve, isso não brilha os olhos. Isso não faz o coração acelerar e bater mais forte. Então a sua empresa precisa de uma declaração de missão que envolve as pessoas. Então, hoje aqui o Acelerador Empresarial. Nós somos uma empresa de educação e gestão descomplicada para donos de pequenas e médias empresas. Nós temos mentorias,
temos consultorias, temos uma imersão que é o acelerador empresarial, que ajuda empresários a melhorarem os processos, a fortalecer os funcionários. Temos toda uma universidade para empresários, temos o acelerador comercial, o acelerador financeiro. Então, nós somos uma instituição de ensino, de gestão descomplicada para todas as áreas da empresa, para empresários. Só que a nossa missão não é vender as melhores formações ou capacitações para os empresários. Nossa missão não é ter uma metodologia prática. Nossa missão não é ter instrutores e mentores que também são empresários ou são profissionais de referência. Tudo isso é o nosso diferencial competitivo. A nossa missão é acelerar o Brasil, construindo empresas cada vez mais extraordinárias. Essa é a nossa missão. Percebe? Nossa missão é impactar o país. E o como a gente impacta o país é com nossos diferenciais, com os nossos produtos, os nossos serviços. Qual é o erro comum das empresas? As empresas colocam o produto, o serviço e a venda na missão. Então, se o cara tem uma fábrica de poste, ele coloca lá, oferecer postes de qualidade, com entrega rápida, logística não sei o quê. Se a pessoa tem uma loja de roupa, oferecer as melhores roupas com condições, não sei o quê, seu produto e seu serviço não é a sua missão. Seu produto e seu serviço financia a sua missão. A Red Bull, por exemplo, vende, a última vez que eu vi uma palestra do CEO da Red Bull, foi 2017, 2018, ele comentou que a Red Bull naquele ano iria vender 5 bilhões de latinhas de energético. Você acha que a missão da Red Bull é vender bilhões de latinhas de energético? É dar asa para as pessoas? Você acha que a missão da Red Bull é ter o energético com as melhores substâncias, com uma logística rápida, e uma mega capilaridade, e uma marca forte? Não, tudo isso está na estratégia competitiva. Não que isso não seja importante, mas isso não é a missão. Na missão eu romantizo o negócio, na missão eu coloco meu coração, minha alma, minha verdade para fora. Não confunda estratégia competitiva com missão. Então a missão da Red Bull é algo no sentido de ajudar o homem a realizar coisas impossíveis. E aí a Red Bull vai lá e vende bilhões de latinhas de energético e dá um lucro gigantesco para patrocinar o homem morcego que vai voar pelas montanhas mais estreitas, patrocinar o salto mais alto de paraquedas da estratosfera, patrocinar as corridas mais malucas, o mergulho mais profundo, porque a missão da Red Bull é ajudar o homem a realizar coisas impossíveis. Então a venda de bilhões de latinhas de energético financia para com que a missão seja cumprida. E eu até me arrepio de dizer isso e falar sobre isso, porque o quanto eu já vi os meus negócios alavancando o desempenho por causa de cultura, por causa de orgulho do time, por causa de vibração. Tem um fenômeno social muito interessante, que são os torcedores de futebol. Muitos torcedores, milhões de brasileiros, são torcedores de futebol fanáticos. E aí, se o time do cara perde, ele chora, ele rasga a camisa, ele fica em depressão. Ele, meu time, não! Se o time ganha, ele celebra, ele brinca, ele vai beber, ele vai celebrar. E esse mesmo time não paga nenhum real para esse torcedor. Não paga nada. Inclusive, esse torcedor gasta com anuidade, com camisa, com ingresso, mas o torcedor se sente dono do time. Você pega um cara que ama o clube de futebol dele e fala assim, esse é seu time, ele bate no peito e fala, é meu time, é meu time. Então, como times de futebol criam torcedores que são fãs, que estão junto na vitória e na derrota, como que eles fazem isso? Como? Criando nesses torcedores orgulho, paixão, envolvimento. Então você precisa transformar os seus colaboradores nos seus torcedores de um clube muito especial, sua marca, sua empresa. E como que você vai fazer isso se a sua empresa não tem uma razão nobre de existir? Como que você vai fazer isso se a sua empresa não tem uma missão, não tem um propósito claro? Como é que você vai fazer pessoas se envolverem de verdade?
Como que você vai fazer funcionários trabalharem não somente pelo salário no final do mês, mas por algo muito maior, se o seu negócio não tem um propósito claro? Então, missão é o propósito é a missão, é uma frase, 2 frases, 3 frases no máximo, que romantizam o seu negócio e deixa claro para todo mundo que aquela empresa tem um papel, uma finalidade social. Uma vez eu estava ministrando uma imersão do acelerador empresarial e aí um empresário, dono de uma fábrica de postes, falou para mim assim: Marcos, essa história aí de missão não funciona não. Paguei uma consultoria para fazer a missão, visão e valores da minha empresa e não serve para nada. Tá num quadro lá, tá numa placa na minha empresa, tá lá no site, mas não serviu para nada. E eu perguntei para ele: qual que é a missão da sua empresa? Aí ele falou: calma aí, deixa eu ver no meu celular. Falei: opa, peraí, tá tudo errado. Nem você sabe a missão da sua empresa. Tem que estar na ponta da língua da liderança o propósito do negócio. Nem você comprou essa missão. Nem você sente orgulho, porque se você sentisse, você teria a resposta na ponta da língua. Porque as coisas que a gente ama, a gente responde num estralo de dedos, sem titubear. Se eu te perguntar qual o nome da sua esposa, eu respondo Aline Marques. Se você me perguntar quem são seus pais, eu respondo aquilo que a gente ama de verdade, aquilo que a gente tem um profundo envolvimento, aquilo, sabe, que a gente tem uma relação visceral com as nossas entranhas, com a nossa verdade, está na ponta da sua língua. Aí você fala para mim que você tem que olhar no celular qual é a missão da sua empresa. Então, muitos empresários cometem a estupidez, a idiotice, me perdão aqui e peço perdão aqui pelo tom da palavra, mas é para te provocar, não estou aqui para te machucar, até porque eu não sou melhor que você, não existe ninguém melhor que ninguém, cada ser humano é único, cada ser humano tem a sua singularidade, mas eu estou aqui para te provocar. Então tem muito empresário que comete a besteira de contratar uma consultoria para desenvolver a sua missão, visão e valores. Missão, visão e valores. A construção, a decisão final de missão, visão e valores é indelegável. Não tem como você delegar isso. É a mesma coisa de você falar para mim que você vai delegar qual vai ser o seu próximo negócio. Ah, eu vou dar na mão aqui de uma consultoria a decisão de qual é o próximo negócio. Não. Você pode dar na mão o processo de pesquisa, o apoio à tomada de decisão, mas você tem que se envolver profundamente com essa pesquisa e essa tomada de decisão. Então, a missão ela só vai funcionar quando a liderança se envolve na construção da missão, bate o martelo junto, tem orgulho no peito, porque aí você vai conseguir cascatear, você vai conseguir desdobrar essa missão. Através do teu orgulho, da tua paixão, do teu envolvimento com a razão de existir do seu negócio, você vai conseguir transmitir isso para uma boa parte dos seus funcionários. E aí, quem sabe, você vai ter colaboradores que não somente vestem a camisa, porque isso é muito fácil, você manda comprar uniforme para todo mundo, está todo mundo vestindo a camisa da empresa, isso não dá resultado. Agora, quando você faz as pessoas, com uniforme ou não, ficarem fedidas, de tanto suor, de tanto trabalho, de tanta entrega. Quando você faz as pessoas terem sangue na roupa, da entrega, do envolvimento, aí sim você fez um trabalho de engajamento. Aí sim você fez o seu papel como líder, que é se tornar cada vez mais dispensável e não indispensável. Gente, o líder tem que se tornar cada vez mais dispensável e não indispensável. E como que você faz isso sem treinar, alinhar e modelar o seu gestor invisível, que é a sua cultura? Impossível! Percebe a importância da cultura? Percebe a importância de cascatear diretrizes? Porque, de novo, digo, repito e relembro. A cultura é o gestor invisível do seu negócio. E é ela que vai influenciar as atitudes dos seus colaboradores no momento que você não está lá. Tem uma frase dita por aí que eu não concordo. O mundo é de quem faz. Não é. O mundo é de quem lidera.
Grandes impérios são construídos por grandes líderes e não por grandes executores. Grandes impérios são construídos por pessoas que sabem formar outros líderes também. E você só vai conseguir cascatear, clonar você a partir do momento que você trabalhar bem a sua cultura. A partir do momento que você der personalidade e identidade para o seu negócio. Isso tem tudo a ver com declarar a missão, declarar o propósito, declarar a razão de existir da sua empresa. Voltando no exemplo que eu estava dando, do dono de uma fábrica de poste, esse mesmo dono me questionou na imersão, quis me colocar contra a parede e falou assim, Marcos, esse papo para mim não cola. Eu vendo commodity, eu vendo concreto, eu faço licitações para a prefeitura, eu vendo os meus postes, eu tenho uma margem, eu tenho 50 funcionários, eu boto dinheiro no bolso e para mim está tudo certo. Eu não tenho propósito, eu quero dinheiro. E aí eu falei para ele assim, respeito o seu ponto de vista. Você se permite, junto comigo aqui, criar uma reflexão agora, sem compromisso? Ele falou, me permito. E aí eu indaguei ele o seguinte, se a sua empresa e todos os seus concorrentes, se a sua categoria deixasse de existir, o que aconteceria no mundo? Ele olhou para mim durante alguns segundos, com os olhos arregalados, atônito. Então ele respondeu, ué, ele era um empresário bem raiz do interiorzão, assim, sabe? Falou, uai, Marcos, se deixar de existir todas as fábricas de poste, não tem iluminação à noite. E aí eu perguntei, e o que acontece? Ele falou, ué, as pessoas não vão sair à noite. E o que mais? Não, vai ter mais violência, vai ter mais problema, vai ter mais sequestro. Falei, e o que mais? Uai, o dia vai ficar pela metade, né? Porque o pessoal sai para jantar à noite, o pessoal resolve um monte de coisa à noite, viaja à noite. Então vai ficar tudo pela metade. Então eu indaguei ele. Será que a missão da sua empresa não é ajudar as pessoas a terem uma vida por inteiro, ou uma vida por completo? Ele ficou em silêncio durante alguns segundos e falou assim, nunca parei para pensar por aí, né, Marcos? Sabe que eu acho que você tem razão? Porque pensando bem aqui, eu adoro dar um conselho para os meus funcionários. Vira e mexe, eles ganham um dinheirinho a mais e eu dou um conselho para economizar, para guardar, para comprar um lote. Sabe, eu dou um conselho de caminhar pelo caminho correto. Eu gosto muito de fazer dinheiro, gosto muito de dar lucro, mas eu sempre tive muito caráter. Eu gosto de mostrar para as pessoas a importância da ética, da boa fé, do acreditar em Deus. Então, você falando aí, parece que eu estou percebendo isso mesmo, Marcos. Não é só o dinheiro, é algo mais. Com essa história, eu quero te inspirar a perceber que a sua empresa é um projeto social. Cada vaga de trabalho que você abre, me escute bem, cada vaga de trabalho que você abre, cada pessoa que você contrata, é uma vida que você está dando à mão. E você vai ajudar essa vida a ter mais dignidade. Você vai ajudar essa pessoa a colocar comida na mesa. Você vai ajudar essa pessoa a realizar sonhos. Isso é lindo, isso é nobre. E quanto mais você percebe o tamanho da sua responsabilidade, maior será a sua disciplina. Grandes líderes impactaram o mundo como Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Steve Jobs e tantos outros, porque eles perceberam uma grande responsabilidade. E essa grande responsabilidade os trouxe um senso de propósito que os deu uma disciplina implacável. Quando você estuda a biografia de grandes líderes, você vai perceber que por muitos e muitos anos, por décadas e décadas, eles tiveram um compromisso absurdo com a sua jornada de realização e com tudo aquilo que eles queriam difundir no mundo. Então, não trabalhe somente por dinheiro, trabalhe também por propósito. É claro que para esse propósito chegarem mais e mais pessoas, você sim precisa cuidar do caixa. Tenha propósito, mas não tira o olho do caixa, como eu já compartilhei aqui. Então, empresas de valor, empresas de propósito têm mais desempenho. Como é que você coloca a sua empresa no jogo do propósito, no jogo de gente grande, amarrando uma boa declaração de missão e sentindo de verdade orgulho do que você está gerando de impacto? Agora, além da missão, que é a razão de existir da empresa, você também precisa, para construir e trabalhar a sua cultura, de trabalhar a visão. A visão é o quê? A visão é onde queremos chegar.
Onde queremos ir? Qual é o nosso próximo grande sonho audacioso? A nossa visão aqui no Grupo Acelerador é chegar num valuation de R$1 bilhão nos próximos 7 anos. Então, esse é nosso grande sonho. Isso é para onde a gente está caminhando. Isso é o que a gente quer construir. Porque a empresa não é só poesia, a empresa não é só missão, a empresa é campo de batalha também. A empresa é pragmatismo, é bater meta, é fazer a conta fechar, é manter o fluxo de caixa positivo, é lidar com a concorrência, é ter senso de urgência, competência e inteligência para fazer acontecer dia após dia. E isso só é possível quando pessoas são movidas por um sonho maior. O que mais move o ser humano são os seus sonhos. E a empresa é uma pessoa, por isso ela tem que sonhar. Então qual é a sua visão? Onde exatamente você quer chegar? Eu, até os meus 40 anos, que são 7 anos, eu quero que a gente faça uma rodada no Grupo Acelerador, que valide um valuation de R$1 bilhão. Então esse é meu grande sonho. E eu convoco outras pessoas a estarem junto comigo nesse grande sonho, porque muitas dessas pessoas vão ter resultados, benefícios e uma série de elementos positivos quando a gente alcançar esse sonho. Porque eu não vou conseguir alcançar esse sonho, inclusive esse sonho sozinho. Não vou conseguir alcançar esse sonho sozinho. Inclusive no livro Sonho Grande, que é uma biografia do Jorge Paulo Lemann, escrito pela Cristiane Correia, que foi editora da Exame há muitos anos, tem uma aspas dele no livro que ele diz o seguinte: eu me tornei bilionário porque eu formei centenas de outros milionários. Olha aí, quer falar para mim que empreender, construir negócio não é gerar impacto social? O Jorge Paulo Lemann se tornou bilionário, um dos homens mais ricos do Brasil e um dos mais ricos do mundo também, porque ele ajudou muita gente a prosperar. É impossível prosperar sozinho. Ninguém prospera sozinho, ninguém cresce sozinho. Quando uma empresa está crescendo, tudo que está relacionado a ela, internamente e externamente, está crescendo também. Nós estamos crescendo 600% esse ano no Grupo Acelerador. Nossos clientes estão crescendo, nossos colaboradores estão crescendo. Nós vamos pagar uma ótima remuneração variável, vários múltiplos de salário para os nossos colaboradores no começo do ano que vem. Estamos contratando mais fornecedores, mais parceiros. Se eu estou crescendo, se nossas empresas estão crescendo, tudo que está relacionado a elas também está crescendo. Então, a prosperidade, ela tem tudo a ver com solidariedade. Porque quanto mais eu prospero, mais outras pessoas prosperam também. E o que é a visão? É declarar minha ambição. A minha ambição positiva. Onde eu quero chegar? Qual é o destino? Aquela célebre frase é verdadeira. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E tem muitas empresas que estão com os seus barcos em seus oceanos, que são os seus mercados, competindo sem saber exatamente onde quer chegar. E se você não sabe onde quer chegar, é muito mais difícil você criar e percorrer uma rota. Se eu estou aqui, Alphaville, São Paulo, e sei que eu quero ir para Miami, fica mais fácil eu decidir o meio de transporte, quais recursos eu vou empregar, quanto tempo eu vou chegar. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu fico que nem uma barata tonta. Eu fico que nem uma centopeia bêbada. Eu não sei, toda hora eu estou mudando de rota. Eu estou numa rodovia, de repente eu vejo uma placa, entro para a direita, depois esquerda. De repente eu me vejo voltando no mesmo lugar. Então, tenha visão, tenha ambição, declare isso para a sua operação, para o seu time e convoque as pessoas para trabalharem juntas em razão de uma missão para poder chegar lá. Porque quando chegar lá, muita gente vai ganhar e muita gente ganhou ao longo da jornada. Eu faço uma seguinte metáfora com o meu time. Nossa empresa é como se fosse uma árvore frutífera. Quanto mais a gente cuida da árvore, que é a empresa, mais essa árvore cresce, mais a copa é maior. E como é uma árvore frutífera, quanto maior a copa, mais frutos vai dar.
Geralmente, quando você tem uma árvore grande, como uma copa grande, você tem sombra. Geralmente, onde tem sombra, também tem água fresca. Então, que tal a gente fazer uma árvore gigante, que vai dar frutos, sombra e água fresca para todo mundo, para muita gente? O que são essas frutas, sombra e água fresca? Aprendizados, cursos, remuneração, promoções, oportunidades, desafios, evoluções, relacionamentos. Vamos junto? Então, o líder, ele convoca as pessoas para ir junto. E ele faz acontecer junto das pessoas e através das pessoas. Então, declare a sua ambição. Inclusive, nosso grande mestre, nosso ilustríssimo Janguier Diniz, ele tem uma frase que eu amo. Ele fala o seguinte: é o sonho impossível que é o sonho digno de ser sonhado. E o impossível é composto por pequenas partes possíveis. Faça as pessoas sonharem através do seu sonho também. Missão, visão, são importantíssimas para poder o quê? Declarar e implementar a cultura da sua empresa. E um outro conceito muito importante são os valores. Então, missão, visão e valores são conceitos de gestão clássicos, muito mal utilizados pelas empresas. Porque geralmente é feito um trabalho porco, um trabalho ruim. Ah, eu contratei uma consultoria. Quanto você pagou? R$2.000, que fez minha missão, visão e valores. Faz de qualquer jeito só para falar que fez. É muito melhor não fazer do que fazer de qualquer jeito. Agora, quando você faz com excelência e competência, você vai o quê? Declarar para as pessoas qual é a cultura, qual é a missão, qual é a visão. Porque a missão é a razão de existir, a visão é onde queremos chegar e os valores são como vamos caminhar. Os valores são bússolas que direcionam o comportamento das pessoas. Os valores criam prioridades de comportamento e tomada de decisão. Eu tenho 4 valores aqui no acelerador empresarial. O primeiro é encantamento. Então, a gente se preocupa em encantar o cliente externo, o cliente interno, os fornecedores, os parceiros, os convidados. Então, o encantamento acontece no dia a dia. E quando você define os seus valores, você cria prioridades para as pessoas. Então, a gente exige de todo o time trazer a entrega do encantamento. Isso é muito presente no comportamento da nossa liderança. E o comportamento da liderança é o maior construtor de cultura. Um segundo valor que nós temos é a sede de crescimento. Porque crescimento para nós é igual sede. Eu estou com sede agora, vou tomar um pouco de água. Eu saciei a minha sede, momentaneamente. É igual o crescimento. A gente bate meta, bate o crescimento, a gente celebra, a gente fica saciado. Mas logo ali, daqui 1, 2, 3 horinhas, eu vou querer mais crescimento, eu vou querer mais água. Aqui a gente tem sede de crescimento. No acelerador empresarial, nós também temos o valor da lealdade. Nós queremos que as pessoas sejam leais, principalmente aos seus próprios sonhos. Porque eu verdadeiramente acredito que ninguém trabalha para ninguém. Cada ser humano trabalha para si mesmo. E quando a pessoa interpreta que ela trabalha para ela mesma, ela para de dar desculpas e começa a buscar resultados. Porque ela para de terceirizar. Então, quando alguém fala para mim, eu trabalho para você, eu trabalho para o Marcos, eu falo, não, você trabalha para você. Dá o seu melhor, vá em busca dos seus sonhos. Quando um ser humano se compromete com o sonho dele, automaticamente ele vai entregar o melhor para a empresa também. Isso é a lealdade. E nós temos um outro valor, que é melhoria contínua. Sempre otimizar os nossos processos, otimizar as nossas pessoas, porque são as melhorias incrementais que vão gerar resultados exponenciais no longo prazo. Então, o que eu acabei de falar aqui para vocês foi uma breve explicação dos nossos valores. E é isso que você tem que fazer com seus colaboradores e a sua empresa. Os valores têm que ser explicados, declarados, têm que ser cascateados, têm que ser alinhados. Os valores, eles têm que ser desengravidados. Os valores têm que ser desengravidados. Por que desengravidado? Porque palavras soltas são grávidas. Quando eu falo para você, tenha proatividade, isso é muito grávido. Geralmente, aquilo que é dito não é compreendido na boca de quem fala, mas sim no ouvido de quem ouve.
Então, o nascimento do significado da comunicação não acontece na boca de quem fala, mas sim no ouvido de quem ouve. Por isso que palavras são grávidas. Palavras isoladas e soltas são mais grávidas ainda. Então, quando eu estabeleço os valores da minha empresa lá, foco, fé, servir o cliente, busca de resultado, isso isoladamente não serve para nada. Eu preciso conversar com os colaboradores sobre os valores. Eu preciso contagiar eles com os valores. Eu preciso alinhar, especificar, dar exemplos de como viver os valores. Então, quantas vezes eu já falei para muitas pessoas do nosso time assim, ó, gente, o encantamento está nos detalhes. É uma somatória de detalhes não combinados. É o detalhe. É uma somatória de detalhes que vai gerar aquele efeito uau. Nossa, por isso eu não esperava. Porque o arroz com feijão está todo mundo esperando. Agora, quando a gente vai além, quando a gente coloca vários pontos além do combinado, seja uma entrega minha com outro colega, seja um trabalho que eu tenho que fazer com o cliente final, seja em qualquer momento ou situação, quando eu entrego mais que o esperado, é que o encantamento acontece. É por isso que a gente dá um chocolate preferido para os alunos na imersão do acelerador empresarial. A gente pergunta para o aluno, qual o seu chocolate preferido? E o cara pode pedir um chocolate preferido da Amazônia. Nós vamos achar, nós vamos buscar, nós vamos entregar para ele. E quando ele recebe aquilo, o cérebro dele diz assim, uau, por isso eu não esperava. Então, o encantamento, ele está numa somatória, na entrega de uma somatória de detalhes e coisas não combinadas. Quando eu faço isso, eu estou desengravidando o nosso valor de encantamento. Então, o que as empresas fazem, basicamente, é dar um livro para os colaboradores que tem uma capa, mas não tem um conteúdo. Como assim, Marcos? Quando a empresa vai lá e somente define as palavrinhas dos valores, sem uma especificação, sem uma explicação, sem um treinamento, é como se a empresa desse um livro para o colaborador, um livro de cada valor, que tem a capa, o nome do valor, mas não tem o conteúdo. E não é a capa do livro que transforma, a capa do livro só chama atenção. O que transforma é o conteúdo dentro do livro. Então, por favor, não estabeleça 4, 5, 6, 7 valores isoladamente, sem explicar, sem treinar, sem falar. E venha me dizer que a sua empresa tem valores, porque não tem. Não tem. Então, um trabalho sério de construção de cultura e identidade organizacional tem muito a ver com a construção séria de missão, visão e valores. Missão, razão de existir. Visão, onde queremos chegar. Valores, como vamos caminhar. Eu que já fiz 2 MBAs na GV, já estudei na Dom Cabral, já estudei na Falcone, no IBMEC, já fiz cursos no MIT, no Ohio University, já fiz cursos no Disney Institute, eu já fiz muitos programas de capacitação. Eu tenho orgulho em dizer que por aproximadamente 15 anos de foco em gestão, empreendendo negócios com a minha família, eu nunca tinha ensinado nada para empresários. Então, antes de ensinar, eu vivi na prática, eu aprendi e eu ainda vivo. Hoje o Grupo Acelerador é sócio de 7 empresas, nós temos mais de 800 colaboradores nessas 7 empresas. E eu posso te dizer que cultura dá resultado. Cultura alavanca as empresas. E por que cultura é maravilhoso? Você não precisa de um software, você não precisa de uma consultoria robusta, você não precisa de um profissional específico. Você tem que treinar sua liderança em cultura e começar a falar de cultura. E você tem que declarar suas diretrizes, sua missão, visão e valores. Por favor, faz acontecer. O Brasil precisa de você. O que vai mudar esse país é educação e empreendedorismo. Por isso que o Instituto Êxito está fazendo um trabalho sensacional. Por isso que a gente tem que bater palma para o nosso mestre Jean Guier, que reúne tantos empreendedores sensacionais para ajudar essa nação. Porque o que vai fazer o Brasil melhor é educação e empreendedorismo. E eu hoje tenho a honra de juntar essas duas coisas. Levar educação empresarial, educação para donos de empresas. Por isso que eu tenho honra e orgulho de ser sócio fundador, ser sócio conselheiro aqui do Instituto Êxito e poder trazer uma mensagem, tanto aqui quanto em todos os meus programas e minhas redes sociais, para os empreendedores. Porque você que é empreendedor, não é que você tem uma empresa,
Você é um herói nacional. E a grandeza não está conectada somente aos seus números. A grandeza está conectada à clareza do seu propósito. Quando você de verdade faz o que faz, não somente por causa do próprio umbigo, e olhar para o umbigo demais, dá dor nas costas, quando você de verdade quer causar impacto nas pessoas, cuidar de pessoas, porque uma empresa é o quê? Gestores cuidam de colaboradores, colaboradores cuidam de clientes, clientes cuidam da marca, comprando seus produtos e serviços. Quando você quer cuidar de pessoas, quando você quer construir negócios para gerar impacto e não somente para gerar conforto para você, você está sendo um herói nacional, agregando valor na vida das pessoas. E o Brasil precisa urgentemente de empreendedores comprometidos em fazer acontecer. E é isso que eu desejo para você. Porque de verdade, vamos lá, vamos ser honestos aqui, preto no branco, o futuro não nos pertence, o passado já se foi. Por isso, a hora é agora. E é por isso que essa hora se chama presente. Pode acelerar e faz acontecer. Black Friday Uninassal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90 mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninassal.edu.br e faça parte da revolução. Uninassal, o aprendizado não para.